declarar abertos os trabalhos de exposição relativa a corpos vitimados pela mineração no pulmão do mundo, não é? A Amazônia, especificamente a Amazônia paraense. Não é? Aquilo que foi chamado em certo tempo de Inferno Verde, não é? Foi celebrado por Euclides da Cunha como paraíso perdido. Não é? A Amazônia é uma incógnita para o pensamento brasileiro. Gonçalves Dias visitou a Amazônia de extremo a extremo no século XIX e escreveu uma das páginas mais belas relativamente à Amazônia, que é um desafio para o Brasil, para a América Latina e para o mundo, não? Porque nós sempre vivemos sob a preocupação de que haveria desnacionalização da Amazônia, se não tivéssemos cuidado. Não é? Mas a Amazônia, por si só, ela é internacionalizada, não é? Porque ela perpassa fronteiras e países. Não é? Em certo tempo, ousadamente, defendia a criação de estruturas supra-fronteiras, né? Com o advento de um tribunal amazônico, né? Que cuidasse de maneira central da questão ambiental. Né? Mas, enfim, são ideias e caminhos possíveis que não foram trilhados. Né? Nós vamos ter o prazer de ouvir um especialista premiado, conhecedor profundo dessa realidade, que vitima populações. Eu quero dizer que esta quarta da inteligência, como as demais, não seria possível sem o concurso da professora doutora Eda Machado, mantenedora do Centro Universitário IESB, bem como do magnífico reitor Luiz Cláudio Costa e da patronesse desses esforços acadêmicos vitoriosos, que é a professora doutora Ani Ávila Assunção, coordenadora da graduação e do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Divido esse ato da vida acadêmica não apenas com o ilustre conferencista Pedro Augusto Bahia, mas também com os queridos e ilustres amigos, os professores Itanô Neves Carneiro Júnior, Rocino Correia Júnior, Larissa Martins e Tiago Santos Aguiar de Pádua. Incontinente, eu passo a palavra a Pedro Augusto Bahia, para que tenhamos o privilégio de ouvi-lo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite a todas e todos. O som tá bom? Consegue me ouvir bem? Sim. Primeiramente, agradecer, né, professor Rossini, pelo convite, de estar aqui com vocês hoje. A interlocução aí que a Renata Sabrina fez também, no sentido de que a gente pudesse estar participando. Bom, eu sou o Pedro, eu tenho formação em psicologia, né, atuo no Tribunal de Justiça como analista judiciário. Esse é meu primeiro livro, né, Corpos Benzidos em Metal Pesado, é um livro de ficção, né, então aí é na literatura, né, é um livro de contos, com 11 contos, e é o meu primeiro livro, ele foi um livro premiado no Prêmio Sesc de Literatura em 2022, e eu acho que eu vou falar um pouco do livro, né, para vocês entenderem como é que ele perpassa essa questão aí dos crimes ambientais na Amazônia, né, e sobretudo aqui no sudeste do Pará, né, nessa região de Abaetetuba e Barcarena. Eu sou de Abaetetuba, nasci e sempre morei em Abaetetuba, né, agora esse ano que eu fui transferido aqui para Belém, do trabalho, estou trabalhando no fórum aqui de Belém. Mas sempre morei em Abaetetuba. E ali Abaetetuba é uma região próximo do polo industrial de Vila do Conde, Barcarena. É um dos maiores PIBs do Brasil, né? Embora esse investimento a gente não consiga investir na... porque ali existe ao redor de Barcarena um grande polo industrial, que é o Porto de Vila do Conde, que é um grande porto de escoamento
de soja, de carne bovina também, né? Bois vivos para o exterior, para o Oriente Médio. E é também onde está presente algumas mineradoras, né, que fazem o trabalho de beneficiamento da bauxita, alumina e depois em alumínio, né, para que seja escoado para a Europa, para a América do Norte. E essa bauxita ela vem de outras regiões do Pará, né? Então ela vem por oleoduto subterrâneo, né, até ficar no porto de Vila do Conde. Então eu sempre morei ali em Abaetetuba, que é bem próximo de Barcarena. E desde 2012 eu comecei a trabalhar no Fórum de Barcarena, né? Então eu durante 10 anos aí mais ou menos, né, 11 anos, eu fiz esse trajeto de Abaetetuba até Barcarena, né? Então foi possível observar essa mudança da paisagem geográfica ali, né, no que se refere aos crimes ambientais, né? Então a gente tem aí documentário na imprensa, né? Basta jogar aí no Google, né, os diversos crimes ambientais que ocorreram ali nessa região de Barcarena em decorrência da ação dessas mineradoras, né, e desse processo de beneficiamento da bauxita e depois em alumínio, que é esse metal pesado que o meu livro trata, né, no âmbito da ficção. Então, em 2017, 2018, mais ou menos, eu comecei a escrever esse livro de contos, né. Eu imaginava que era um livro de contos que iria falar muito do cenário político brasileiro naquele período das eleições de 2018 e 2019, mas depois eu comecei a perceber que era um livro que falava, sobretudo, dessa população, né, amazônica, da Ribeirinha e quilombola, né, submetida a esse processo de crimes ambientais, né, principalmente nessa região do sudeste do Pará, ali Abaetetuba, Barcarena, Belém. Então eu comecei a me aprofundar nessas histórias, né, de ficção, desde 2018 até 2021, até que eu consegui construir esse livro, né, primeiro o Prêmio Sérgio de Literatura, ele foi premiado, e o livro ele é composto de 11 contos, né, tem como personagens ali principais, ribeirinhos e bolas, diante desses crimes ambientais do Pará, né, e que estão relacionados aos metais pesados, né? Ou seja, a poluição dos rios, né, pelo alumínio, pela alumina, a contaminação dessas florestas, né? E de que forma essa contaminação ela afeta a subjetividade desses personagens, né? Ou seja, a família desses personagens, né? O modo deles se relacionarem com esse rio, com essa floresta, né? Como também esses crimes ambientais têm o poder, né, digamos assim, de modificar a própria estrutura familiar dessas pessoas, dessas comunidades, né? Levar ao sofrimento, né, não apenas o sofrimento econômico, né, porque essas pessoas perdem ali o domínio que elas têm, né, sobre esse rio, sobre essa floresta, né, deixam de utilizar esse rio, essa floresta, né, crimes ambientais, mas também como esses crimes ambientais afetam também o psicológico dessas pessoas, né, levam a situações de crise de ansiedade, de depressão, né, porque modifica o ecossistema, né? Então modifica a forma como essas pessoas lidam com a natureza. Então, digamos assim, que eu levo para a literatura, né, uma problemática social, né, considerando, aí vem uma grande crítica minha, né, que eu percebo que a literatura brasileira, principalmente a literatura brasileira contemporânea, ela tem se debruçado bem pouco sobre a questão dos crimes ambientais, né, principalmente na Amazônia, né. Quando a gente tem autores falando sobre esses crimes ambientais na literatura, no âmbito da ficção, é feito geralmente por autores de outras regiões, né? Então, geralmente é uma literatura que é feita fora, falando sobre o que ocorre aqui dentro, né? Então, isso sempre foi uma crítica minha, né? Enquanto leitor, eu gosto muito de ler, então, leio desde cedo, então, eu percebi essa lacuna. Então, quando eu comecei a escrever o livro, a minha principal objetivo era dar protagonismo a esses personagens, né? Ribeirinhos, indígenas e quilombolas, porque são personagens muito próximos de mim, né? Abaetetuba é uma cidade que ela é predominantemente ribeirinha, né? A gente tem mais de 60 ilhas, né? Então, inclusive, a gente vê ali o avanço da possibilidade da construção de um grande porto pela
esqueci agora o nome da grande multinacional que quer construir um grande porto ali de escoamento de soja, né? E a despeito de toda a população ribeirinha tradicional não querer esse porto, né? Mas a gente tem ali o avanço das tratativas dessa própria multinacional de tentar construir esse porto ali na região, que é um porto que vai afetar muito a organização ali da comunidade ribeirinha, né, tradicional ali da região, e obviamente vai impactar a vida dessas pessoas, né, e o próprio produção cultural também, né? A Abaetetuba é uma cidade que ela se destaca pela produção dos brinquedos de Mirim, né, que é uma palmeira, né, que é extraída ali da região ribeirinha da floresta. Então, obviamente, com a construção de um grande porto, ali a gente vai ter um grande impacto ecológico, né? Então, digamos assim, que eu vivi tudo isso aqui muito próximo, né? E eu trago isso também, mas da ficção, né? E quando a gente consegue trazer projetos sociais para a ficção, né? A gente consegue uma proximidade com as pessoas que às vezes é mais do que as discussões políticas quando você para ler, é só você, leitor, você consegue essa comunicação, que é essa questão da alteridade, né? E você consegue talvez comunicar de uma maneira que às vezes outras pessoas não conseguem fazer ou fazem a ponto. Então, digamos que o grande desafio desse livro também é me comunicar com leitores de diferentes partes do Brasil, né? Levando um pouco da subjetividade desse personagem. É um livro com um conto que acontece na região da Transamazônica, naquele período em que a fumaça atravessou o Brasil, que foi considerado o Dia do Fogo, em agosto de 2019, né? Então, é a história de um personagem que está vivendo uma situação de escravidão num acampamento de madeireiros, né? E é um personagem ribeirinho, mas que foi cooptado para aquele acampamento de madeireiros. E nesse Dia do Fogo ele começa a enlouquecer, né? Começa a destruir tudo ali. E ele começa numa situação ali de loucura, né? A ter uma relação muito afetuosa com a motosserra, que é o objeto de destruição ali daquele acampamento, né? Então, ele chega a nomear essa motosserra, né? E essa motosserra é um presente do pai dele. Então, o pai deixou de geração para geração essa motosserra de presente. Então, mas esse pai também foi vítima dos garimpos. Então, o pai foi alguém que morreu após se contaminar por mercúrio nos garimpos, mas deixou essa motosserra de presente para esse filho, né? Esse filho depois se torna escravo nesse acampamento. Então, o conto, né? O primeiro conto é sobre esse personagem, e aí eu avanço, né, ao longo do livro com diversos contos que retratam personagens mais aqui da região sudeste, próximos a Belém. E eu adentro até alguns crimes ambientais que ocorrem ali no Porto de Vila do Conde, como se vocês jogarem ali no Google, vocês vão encontrar a história de um navio que afundou com mais de 5 mil cabeças de boi no Porto de Vila do Conde, em 2000, né? Isso foi noticiado. Esse afundamento do navio com mais de 5 mil cabeças de boi, ele levou a um grande desastre ecológico, porque contaminou os rios, né? Mas também levou à morte, obviamente, desses animais, né? O sofrimento desses animais, e alterou o ecossistema, ocasionando ali a mudança de toda essa comunidade que podia porque o rio ficou poluído, né? Não mais acesso ao rio. Inclusive, a gente podia o fedor, né, o odor desse rio a quilômetros de distância, né? Então, foi algo que impactou muito a região, né, que eu trago na minha história, que eu trouxe também, né, na forma de um conto, e eu avanço nessas histórias até o último conto, que retrata os personagens sexuais que estão caminhando na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Naquele momento que a gente teve ali uma grande entrada de venezuelanos, da etnia Aral no Brasil, e a gente teve brasileiros negando a receber essas pessoas, né? Como se nós fôssemos donos do continente aqui da América do Sul, né? Então isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a produzir esse conto, né? E eu trago um pouco dessa protagonista
transexuais, para discutir também um pouco como essa questão da preservação ambiental, né, e dos crimes ambientais, ele não está dissociado também da luta das minorias, né, LGBTQIA+, da questão dos direitos humanos como um todo, né? São lutas que estão articuladas, né? E que se dão nessas fronteiras também, como vocês acabaram de colocar, né, agora há pouco, né, de pensar a Amazônia também na proteção ambiental, né, a questão da luta climática, da proteção climática, né, ela acaba sendo uma questão de proteção também internacional, né? Então, o último conto ele termina com essas duas personagens, né, caminhando por essa fronteira entre o Brasil ali, e a Venezuela, e elas encontram alguns corpos carbonizados ali na fronteira, e é uma personagem trans brasileira e uma venezuelana. E elas são esses corpos, né? São brasileiros ou são venezuelanos, né? E aí elas começam a contar um pouco da história delas, de como elas chegaram até aquela fronteira, né? E elas começam também a realizar um ritual de um enterro daqueles corpos carbonizados. Então, ao longo de todo o livro, a gente tem muita violência, né? Muito crime ambiental e muita desumanização, né? Mas, ao final, a gente tem essas duas personagens tendo esse ato de humanização que é o enterro, né? A gente viu ali a pandemia, a gente sabe que muitos de nós não podíamos enterrar nossos mortos, né? Foi impedido disso, né? Por conta da pandemia. Então, eu trago ali no livro um pouco essa mensagem, né, de humanização para as pessoas, finalmente enterrando essas pessoas que elas não sabem de que nacionalidade são, né? Mas que merecem ser enterrados. Possivelmente são indígenas, né? A gente sabe ali que a fronteira entre o Brasil e a Venezuela tem muito indígenas da terra Yanomami, né? Raposa Serra do Sol, né? Então eu quis também trazer um pouco dessa referência. Mas é um livro que, sobretudo, ele trata dos crimes ambientais ocasionados pelos metais pesados, né? Que é a minha experiência ali na região de Vila do Conde. Teve a experiência dos que morrerem por conta dos oleodutos, né, clandestinos, bauxita de alumínio, E também na graduação da psicologia, participar de um grupo de pesquisa de uma professora da neuropsicologia, dando o efeito desses metais pesados, né, no corpo de pessoas que têm contato com metal pesado, né, como isso pode resultar numa grande dano ao seu corpo, né. E aí, recentemente, né, os Yanomamis, né, com essa massa do mercúrio nos seus territórios, né, nas suas terras. Então, de maneira geral, o livro, um resumo do livro, né, um pouco sobre isso, né. O livro está disponível nas plataformas, na Amazon, né, para quem quiser adquirir. E foi publicado em 2002 pela editora Record. Então, basicamente, professor, o resumo do livro é isso. Meu caríssimo Pedro Augusto Bahia, antecipadamente grato por esta exposição em que a criatividade literária tem conexão com o compromisso ético, né? E isto desvela um mundo que é objeto de múltiplas óticas, mas a tua singularidade reside precisamente nisso. Tu és de uma pulsação diferente, porque não és parte do olhar do outro, né? Tu estás inserido. Professor, desculpa, caiu a minha conexão, mas eu retornei. Dizia eu que antecipadamente sou grato pela tua locução, porque ela é enriquecedora relativamente a uma situação que é objeto de uma preocupação local, nacional e internacional. E a tua locução se singulariza porque o olhar desde dentro, não é o olhar do outro sobre um objeto que, por mais que esteja cercado de preocupação e comprometimento, é um olhar que guarda uma certa distância, não é? Que, de qualquer maneira, enviesa o objeto. Tu estás dentro da pulsação desse drama, não é?
e tu estás dando uma voz autóctone, né? Do ponto de vista criativo, a uma realidade dramática, né? Que é essa dos corpos benzidos em metal pesado, né? De uma intervenção absolutamente negativa na vida natural e na vida comunitária, né? Que na tua criatividade, na tua contística, na tua ficção, termina ganhando uma expressão que ganha em substância, não é? Por ter essa relação de unha e pele, não é? Com um drama de repercussão notoriamente universal. Aos negacionistas, nós devemos apontar desde Porto Alegre até Valência, né? Numa demonstração eloquente de que essa negativa intervenção no contrato natural provoca danos humanos os mais graves, né? E tu acrescentas um caso absolutamente sensível, que é o caso do Pará, né? No pulmão da Amazônia, não é? Marcado por esta cobiça, por essa distopia, por esse desrespeito, quer natural, quer humano, né? De tal maneira que a tua locução é mais do que bem-vinda, porque ela é parte da criação de uma consciência sobre um drama natural e humano da maior significação. Eu tenho a honra e o prazer de passar a palavra ao professor Itanor Neves Carneiro Júnior, que é um advogado ambientalista, vinculado a ONGs quilombolas e detentor de um compromisso ético que converge com o teu, no exercício da sua cidadania, em que essa questão ambiental é o centro. Tá? E nesse centro cabe a Amazônia, onde também o professor Itanor Neves Carneiro Júnior tem vivência. Por favor, Itanor, a palavra é tua. Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. Boa noite ao pessoal que está aí na sala. Professor, vai surpreendendo, todo dia é uma surpresa, né, professor? Isso é uma caixinha de surpresa premeditada, Pedro, porque ela é, assim, de uma forma muito sutil, o professor ele vem trazendo para esse centro do mundo jurídico percepções que o mundo jurídico finge não perceber, entende, Pedro? Você, com a experiência que você tem aí de tribunal, além da parte psicológica da questão, a gente sabe que os instrumentos jurídicos, essas realidades que você traz e que você descreve, né, não li ainda, vou fazer o esforço, né, de encontrar, achar o material, ler o material, porque é uma realidade ficcional que até para você contar a ficção, a realidade é um suporte ainda maior, acredito, Pedro, porque por mais ficcionista que a gente seja, essa realidade amazônica, ela é, para quem convive realmente com ela, contar é maravilhosa. E o que ela também, né? Por uma ciência também, eu fiquei nessa região de Barcarena, a gente fez um trabalho com o pessoal que era a empresa responsável pela indústria de caulim de Barcarena, e que teve um super acidente de caulim, além dessa questão da bauxita, e além dessa questão, né, dos tradicionais, né, canos aí da distribuição do alumínio, a gente tem a maior produção de caulim do planeta Terra na região de Barcarena. Então, não é só um pequeno polo industrial, é o maior polo industrial do mundo, né? Capitaneado por fábricas francesas. Então, a EMR é uma empresa francesa que tinha feito uma reação na caldeira e que você tinha uma explosão que ocorreu em Barcarena, e que não é um fogo imenso no meio da Amazônia, aquela conversa mal contada na Baixa do Rio de que as pessoas estavam com problemas respiratórios porque houve uma mudança climática qualquer, e a gente percebia que na informação... eu estava no acidente e, por acaso, estava dentro da casa da diretoria da empresa no Brasil. Então, essas coisas, essas coincidências... Então, eu estava numa condição, observando
a reação daquelas pessoas que deveriam ser as pessoas responsáveis por dar a resposta ao acidente e qual era a realidade real dessas pessoas frente ao acidente. Primeiro, é como se nada tivesse acontecendo. Eu lembro que a gente foi, enquanto o acidente estava acontecendo, com todas as tragédias decorrentes do acidente, fogo, interdição, essa questão toda, o pessoal estava preocupado com uma carreta de educação ambiental numa das comunidades quilombolas, que estava fazendo um programa de educação ambiental pela empresa. Então, a gente estava entre visitar a carreta de educação ambiental na comunidade quilombola e tá indo ver a situação do acidente. E, para nossa surpresa, primeiro, assim, essa parte de metal tóxico que você está colocando era algo que ele não é nem colocado. O impacto tóxico, que é um tema que a gente também vem falando, o professor deu essa abertura para a gente falar do assunto, que é uma coisa que a gente viu na Bahia, viu em outros lugares, e que no Pará esse é um assunto que é quase um tabu. Não se fala em parte toxicológica ainda nessa... Né? A gente sabe que o Pará tem uma resistência enquanto Estado de demonstrar o real impacto de um acidente como esse de Barcarena, no meio de um Caribe amazônico, como é a sua região, porque é um dos lugares mais bonitos que eu já tive a oportunidade de estar, assim, enquanto imaginar o que foi aquilo há 500 anos atrás, sei lá, o que é aquilo hoje e o que foi aquilo e o que continuará sendo, porque eu acredito que para destruir tudo aquilo realmente, a gente ainda vai ter que fazer um esforço planetário realmente, porque só que você percebe que de impacto a impacto, essa degradação ela vem ocorrendo de uma forma muito mais brutal, muito mais violenta, sem o conhecimento básico elementar nessa questão, principalmente tóxica. Eu vou reiterar essa questão da toxicidade, porque isso na Amazônia se perde nas brumas, né, Pedro? Quando a gente vai falar em metal químico, em análise laboratorial, em análise de situação, a Amazônia ela é por si só muito volúvel, né? Então é difícil você indicar bioindicador, quais são as populações que são populações que estão em trânsito. Então, esse mosaico amazônico, ele por si só favorece uma série de irregularidades e uma série de oportunidades para as grandes empresas, né? Que estão se valendo dessa calha norte, eu volto a dizer, para propor a nova expansão desse nosso século. Então, eu acho que o século XXI, essa região dessa calha norte, que é uma região que enfrenta do Atlântico ao Pacífico, ali pela linha do Equador, uma das áreas talvez de maior invisibilidade humana, né, do planeta, né, professor? Eu acho que a gente já até conversou sobre essa situação, porque é como se fossem desertos verdes, né? O Schwarzenegger fala isso lá no filme Predador, estou sobrevoando um deserto verde. E todos que passaram ali por aquela região sabem que de deserto não tem nada, de verde tem muito sim, e de ausência de população é uma falácia maior ainda. E essa população ela ainda é invisível dentro dessas fronteiras que não são fronteiras fixas, como as fronteiras europeias, que é fácil você determinar a ponte de um e a estrada do outro. Então, são fronteiras altamente dinâmicas, em que essas empresas elas se prevalecem dessa ausência total de força, né, local até para poder operar. Hoje, eu até penso, o que a gente faria com essas mineradoras? Né? Qual seria? A gente está vendo aí os acordos de Mariana, o mundo aí tentando fazer as novas renegociações, e a gente percebe o que nós, enquanto brasileiros, devemos fazer, além de sermos benzidos pelos metais tóxicos. Porque é uma bênção que eu vi na Bahia depois, porque, para minha surpresa também, eu tive várias surpresas nesse caminho do metal tóxico, porque quando a gente aborda essa questão tóxica, ela não é definida, né? Determinadas quantidades de chumbo no organismo do professor vai ter um determinado tipo de reação, psíquica, física, biológica. No do Pedro Augusto, você pode ter um outro tipo de reação, inclusive reação nenhuma. E as empresas, elas sabem esses cálculos químicos humanos. Esses homens que vieram das revoluções industriais, que levaram essa condição humana a uma condição muito sensível, vamos colocar assim, eles sabem o período em que essas pessoas vão ser contaminadas, eles sabem a destruição química que está sendo feita, eles têm essa consciência plena, só que isso não é compartilhado pela grande sociedade, nem pela pequena. Eu diria assim, porque as próprias elites, quando elas se deparam com esse tipo de... Na Bahia foi isso, os primeiros que enfrentaram a fábrica de chumbo, em Santo Amaro, foram os grandes fazendeiros que começaram a perder o seu gado. Então, os gados começaram a ser intoxicados, e os fazendeiros, muito próximos dessa realidade com Antônio Carlos Magalhães à época,
começaram a questionar a fábrica e sugerir que a fábrica fosse fechada, porque o prejuízo que eles estavam tomando nessa parte responsável pelo gado estava trazendo um prejuízo para eles muito grande, que foram os primeiros movimentos de combate à própria empresa na questão da Bahia. E no Pará, por essas dimensões absurdamente grandes, né, Pedro? Diga-se, Pará não é um pequeno detalhe no nosso país, é o maior território, talvez, né, essa coisa do Amazonas e tudo mais, mas eu acho que uma maior parte de estado, bloco de estado, é a região do Pará. Segundo, essa questão do minério, que o Pará é a maior produção de minério do país. Eu acho que não tem nenhuma Parauapebas, né, essas grandes regiões que você está tendo uma explosão na extração mineral, é uma realidade que o Pará ela é bem específica da região norte, né? Vou colocar essa questão Pará, mas ali tem disputas de estados, né? Estão querendo fazer o Médio Tapajós, estão querendo fazer o estado do Tapajós, né? Porque a gente vê que essa coisa do porto que você colocou, Santarém, o porto da Cargill, está no lugar mais belo da cidade, que é uma coisa assim, é inacreditável, né? É uma coisa assim que é o contrassenso do contrassenso. E a terceira situação, que no Pará a gente também esquece de fazer essa referência, que você tem grandes personalidades históricas que tiveram influência na região, que ainda são influência na região e que têm um poder mundial, né? Você tem famílias como a do Theodore Roosevelt, que fez toda aí a questão, né? A família Ford, com a questão de Belterra, né? São famílias que vieram para essa região no país, família Looney Tunes, que tem uma atuação que não é histórica, ela é presente. Eu não digo que sejam atuações, né, do passado. Pelo contrário, são estruturas que se fazem presente nesse grande corpo paraense, né? E que tem uma influência muito grande nessa região. Essa questão da Transamazônica nunca se concluir, né? Isso não é um detalhe à toa, isso é questão de segurança internacional e estrategicamente elaborado por grandes mentes da humanidade que estiveram presentes no território paraense. E eu tive também ali na região de Tomé Açu, que é essa questão da imigração japonesa, que também são histórias dentro das histórias do Pará, que a gente, como sociedade brasileira, eu acho que a gente não teve nem acesso ainda, né, Pedro? Eu acho que o trabalho, quando você desvela alguns personagens, é para mostrar que existe um fio condutor nessa imensidão de fatores humanos do Pará, que faz o Pará uma história muito peculiar, na verdade. E essa região de Barcarena, que é uma coisa que também pouco se fala, foi a região da Revolução da Cabanagem, né? Toda não é só uma todo o da Revolução Cabana, ela é dessa região, ela é da sua região. E que eu acredito que ainda existam fatores históricos que não nos foram revelados, né? As ocupações humanas dessas regiões são ocupações ancestrais, não são ocupações de 1000 anos, não são 2000 anos, são ocupações de 20 mil anos, 30 mil anos. Você tem histórias que estão dentro dessas histórias que são realmente muito profundas na formação da humanidade e que não são contempladas, são histórias não contadas, é um silêncio de história muito grande. Então, quando você se propõe a fazer essas abordagens, e inclusive isso, as populações LGBTQI, todas essas discussões que acontecem na região norte, as questões das explosões, né, de abusos por deficiência econômica na questão sexual, que é uma questão super problemática, né? Não é só uma questão sexual, é uma questão também de deficiência econômica de uma estrutura inteira que acaba se submetendo a isso. E no meio desse processo, a questão das mineradoras elas avançaram o processo, né, Pedro? Eu acho que nesses últimos, sei lá, de quando você nasceu para a realidade de hoje, a gente tem um processo de destruição, assim, muito evidenciado, e que nós vamos pagar o preço dessa realidade. A gente não está ficcionando, a gente não está, conspirando, né, fazendo teoria de conspiração, não passa ao largo disso. E por isso desse papel da história mundial, né? São personagens, são atores, são pessoas, são figuras. E eu ainda tenho mais uma quarta teoria, que o professor também... Eu não acredito nesse descobrimento Brasil-Bahia, porque no Pará você percebe que é uma ocupação histórica, pré-descobrimento, muito evidente, com a presença de diversos atores, setores que permaneceram nessa Baía da Calha Norte antes de vir para fazer essa descida até essa região sul-sudeste nossa.
E a maior produção, realmente, essa região do Pará é o que a gente chama da área de terra negra, né? A área de muita prosperidade na área de plantação. O Pará tem essa abundância de fruta, de verdura, de alimento. Eu acho que é o último polo de vida do mundo, talvez, Pedro. Eu sou dessa defesa. Eu acho que quando você vê ali o que se brota de peixe, de rio, de vida nessas regiões, não é um detalhe. E é um detalhe que eu sei que influencia todo mundo. E que poucas pessoas no Brasil têm realmente a oportunidade de conhecer essas realidades, né? Não são notícias que são colocadas no Jornal Nacional, não são discussões que acontecem nas salas de aula, sejam de norte, seja de sul, seja do norte para o norte, seja do norte para o sul. A gente não tem esse tipo de abordagem, nem esse tipo de constatação dessa realidade. E ela faz parte da nossa formação. O professor, a gente fez nessa coisa toda dos fóruns, a gente defendeu nessa época a questão das criações das varas federais ambientais, que era a gente tinha essa proposta de você ter um judiciário brasileiro, né, que possa minimamente intervir nessas realidades, não só como remediador, mas como prevenção, como contenção, como controle, porque essas poluições continuarão, né? Essas estruturas elas permanecerão. Eu não vejo uma forma, sinceramente, hoje eu me peguei bastante pensando nisso, assim, o que faremos enquanto sociedade brasileira frente a esses desafios reais que a gente está enfrentando enquanto sociedade. Eu acho que todo esse tipo de esclarecimento, Pedro, toda essa iniciativa que acontece, principalmente para a gente aqui do mundo do direito, é muito importante, para a gente poder caracterizar essa relação do ser humano com o meio ambiente, né? Não é um ambiente isolado e o ser humano como um objeto isolado. São processos que são integrativos. E no norte isso é muito forte. Então, assim, é um tema difícil de lidar, porque a gente é quase voz no deserto, né? A gente está quase pregando no deserto, porque a gente está... E a quinta observação, né, professor, eu coloco essa aproximação do crime organizado com essa estrutura mineral, né, Pedro? Porque se descobriu no Pará que essa transição entre produtos, as vias são as mesmas, né? O que mantém o garimpo é o que mantém, muitas vezes, determinadas realidades, né? A gente não pode dissociar o garimpo da realidade humana. E nas condições mais difíceis, né? Onde um maço de cigarro custa 3 gramas de ouro, né? Então, são realidades que o povo brasileiro ele é bem distante dessa realidade. E é importante que também seja falado pela população que é da região, para que ela tenha uma voz de legitimidade, né? Porque senão uma das primeiras coisas, quando vê o pessoal de fora, um falar do outro, e eu acho que Brasil a gente tinha que falar todo mundo de todo mundo mesmo, porque a gente... E eu sei que o paraense é muito orgulhoso da sua realidade do Pará, porque tem uma força muito grande, a solidão do Pará é muito profunda, né? É um estado muito solitário. Ele não é um estado que está aí, ele está agora buscando uma integração, mas era muito difícil chegar em Belém, né? Pensar o que era atravessar aqui Belém-Brasília há 50 anos atrás, era uma epopeia, né? Não é uma qualquer travessia. Então, esses fatores para a gente é importante a gente considerar, é muito importante isso que o professor traz para a reflexão, para que a gente possa, né, olhar outros personagens, ter esse olhar sensível dessas relações e poder intervir de uma forma que seja pelo esclarecimento, que seja pela educação, mas que a gente consiga, de alguma forma, estabelecer algum critério para evitar novas tragédias. Porque elas virão, né? A gente já sabe que o Brasil será alvo de muitas tragédias ambientais pelo potencial ambiental que tem. Agora, esse potencial vai ser todo o ônus desse, né? Ele vai ser só a cargo das populações e os bônus ficarão aí sendo divididos nas grandes casas, né, de commodity do mundo. Como a gente vai realmente se colocar frente a isso? E não é à toa que sai governo, entra governo, o presidente da França vai fazer o seu passeio tradicional, né? A gente tem essa coisa francesa, eles são muito ligados com essa coisa mineral, eles provavelmente devam ter tentado aí, não só pela França Antártica, mas eles são muito fortes aí nessa região também. A gente percebe essa presença. Maranhão, o professor sabe, né? A gente já conversou bastante disso, essas presenças internacionais na nossa formação, né? Que faz parte da nossa estruturação, e como lidar com elas nessa nova ordem que a gente está se colocando. As demandas de guerra estão aí, elas vão impactar sobre essa área mineral,
Por isso que eu estou dizendo, a COP30 aí não é só um detalhe, né? Ela não sai do Egito, vai para o Azerbaijão, depois o Azerbaijão vem para Belém, à toa. Ninguém está dando esse passeio, os que estão dando o passeio não estão dando esse passeio à toa, estão dando com muita consciência do que estão fazendo, do que estão buscando e de como isso vai ser trabalhado nas nossas mentes e nos nossos corações, né? E eu sei que a gente tem que fazer um trabalho de esclarecimento nessa questão. E para finalizar, né, assim, colocar aí uma última, nessa parte psicológica, Pedro, quando a gente fez o trabalho em Santo Amaro, o nosso grande problema foi fazer as análises laboratoriais das populações contaminadas. Porque aqui no Brasil a gente não pode fazer processo de quelação química. Então eu não posso, para identificar quanto de química tem no corpo daquele organismo, no Brasil, usar um outro organismo químico que vai me estabelecer quanto de química tem nesse organismo. Quando a gente fez esse estudo, o doutor responsável pela tabela química brasileira de impacto no trabalhador, ele é um senhor de 90 anos, chorando, russo, explicando que quando ele criou a tabela em Botucatu, quando ele abriu o laboratório de toxicologia em Botucatu, ele estava fazendo estudo de rato. E nesses estudos tinha uma curvatura de aceitação pela contaminação de chumbo. O pessoal, na época 80, pegou a tabela dele e implantou essa tabela de intoxicante na população brasileira como uma média brasileira. Resumindo, o que pela Organização Mundial de Saúde, um trabalhador contaminado por chumbo com 0,01 microgramas de decilitro no sangue já é considerado contaminado, no Brasil a nossa tabelinha é de 0,60 por unidades gramas por decilitro de sangue. Quase 1000% de diferença entre um trabalhador contaminado nos Estados Unidos por chumbo e um trabalhador contaminado por chumbo em Barcarena. Então, essa realidade brasileira ela é ainda muito ingênua na própria questão industrial. E a gente fica, às vezes, à volta dessa realidade, como se isso fosse histórias, porque é muito fácil você dizer que o chumbo que está naquele organismo não vem da fábrica, vem do Hollywood que aquele trabalhador fuma. Então, no cigarro dele tem chumbo, então, se ele fuma, ele está sujeito também ao impacto tóxico do chumbo. Então, não é culpa da empresa. Então, essa descaracterização da responsabilidade ambiental das empresas efetivamente poluidoras, no Brasil isso é muito sério, porque são empresas efetivamente poluidoras. Elas não é para ter licença, é um protocolo de empresas que, para operarem, elas efetivamente causam danos de escalas mensuráveis. E isso no Brasil é como se a gente estivesse falando grego. Eu insisto nessa, ou russo, enfim, mas é algo que a gente não vê ressonância na grande estrutura. E o judiciário brasileiro, então, por ser área médica, meu amigo, se coloca ainda mais distante, né? Por ser área clínica, área psicológica, área comportamental, os impactos no comportamento dessas populações. Então, a gente está quase num mato sem cachorro, numa grande floresta amazônica com muito pouco cachorro, na verdade, né, professor? Eu acho que a gente está numa luta com bastantes desvantagens, mas somos um país com bastante inteligência também. Então, a gente também tem capacidade de, né, se reinventar. O Brasil está sempre se reinventando, né? Eu acho que é um país que a gente tem muito valor por essa nossa capacidade de reinvenção, apesar de todas as tragédias que a gente está aí imerso, né? E o Pará, essa realidade é brutal, né, Pedro? Você que está aí dentro dessa realidade efetiva, ela é brutal. Ela é brutal. Ela é covarde, brutal, não é um processo... É muita desinformação. Então, eu vou encerrar minhas... Assim, agradeço novamente a oportunidade, professor. Pedro, parabéns pelo trabalho. Vou achar o livro, enfim, comprar o livro para poder estar lendo as histórias. E eu acho que esse é um assunto que a gente tem muito ainda a contribuir, principalmente com essa condição humana, que é muito variada na Amazônia. O espectro de personagens da Amazônia é um universo muito rico e muito mal explorado, na verdade, por todos, inclusive pelos próprios, né? E volto a dizer, vamos em frente, porque para trás a gente não pode, né, professor? Vamos para frente, porque pelas nossas experiências a gente tem que ir aprendendo mesmo. E isso é um compromisso muito importante. Então, a gente lidar com essa realidade toda, até para o universo jurídico brasileiro, a gente está talvez bastante limitado. E lembrando que agora, para finalizar mesmo, professor, a sétima, à beira da guerra aí, né? Os interesses internacionais,
os estrangeiristas de plantão, os multinacionalistas, novamente instigando guerras entre nações, que não tem nada a ver com as nações, nem com as populações, mas com os interesses privados dos mais sórdidos, e que eles não mudam, são os mais, os inconfessáveis, né? E estão novamente estimulando esse conflito na Calha Norte, porque aí é uma zona de muito interesse, né? Essa região, Amazônia Equatorial, essa discussão toda, na hora que acabasse a guerra do Iraque, se não fosse essa guerra da Ucrânia, eles já estariam aí dentro, fazendo guerra. A gente sabe disso, isso aí é... E como a gente vai lidar com isso, é um aprendizado para todos nós. Então, agradeço, professor, agradeço mesmo. Acho que espetacular, espetacular. O manter agradecimento é todo nosso. Tá? Porque todo nosso, porque este depoimento, que é parte de uma vivência e de uma reflexão, eles, afinal, enquanto depoimento, enquanto reflexão, convergem para essa preocupação substantiva de Pedro Augusto Bahia. Sim. E eu vou, de maneira inusitada, provocar Elvan Loureiro de Barros Corrêa, que está demandando em favor da criação de um Instituto Jurídico Novo, o habeas vitae, e perguntar a ele como aplicar o habeas vitae dentro dessa problemática dos corpos benzidos e metal pesado. Peço a Gabriel Lucas que habilite o microfone, por favor, de Elvan Loureiro de Barros Corrêa. Professor, boa noite. Está liberado para ele. Por não, obrigadíssimo, Gabriel Lucas. Você com a eficiência de sempre. Obrigado. Olá, boa noite. Queria primeiro parabenizar o Pedro pela excelente obra e pela coragem, né, de enfrentar um assunto como esse, porque a gente sabe que mesmo escrevendo em forma de uma história assim, de um romance, né, vamos dizer assim, não trata de fatos reais, né? Então, as críticas e até ameaças podem vir, né? Então, a gente sabe que tem que ter muita coragem para fazer isso. Então, lhe parabenizo pela qualidade e pela coragem. Eu quero também agradecer ao professor Rossi, professora Ani, pela oportunidade de estar aqui. O professor também, Itanor, né, que acabou de falar, também ótima apresentação, explanação, muito coerente, né, assim, muito atual, muito detalhista da realidade no Pará, né. Bom, eu escrevi um artigo sobre o habeas vitae, em prol da proteção da população originária, né, dos indígenas, mas ainda não foi publicado. Mas, assim, o habeas vitae é um remédio constitucional que eu proponho na minha dissertação de mestrado para a proteção da garantia do direito à vida em risco atual ou iminente de morte. Então, em situações de extrema urgência, deveria se admitir um remédio assim parecido com o habeas corpus, né, para situações como essa. E eu citei no livro algumas notícias, porque eu gosto de trazer fatos concretos, né? Então, eu trouxe notícias de questões policiais, violência doméstica, e aí no livro eu trago algumas notícias também de chacinas lá na Amazônia, dos garimpeiros invadindo terras indígenas, e alguns indígenas denunciando via Instagram, né? Mandando vídeos, e aí eles gravam, e aí quando conseguem um ponto que tem internet, publicam e tal, né? Alguns que são mais ativistas. E aí
eu escrevi esse artigo dizendo que o habeas vita poderia ser uma forma de pedido de socorro, né? Porque, assim, a gente sabe que tem o telefone da polícia, que tem delegacia, tem polícia militar, mas tem situações em que não tem. Tem lugares que não tem, tem situações que a questão é jurídica, que quem tem um aborto, por exemplo, às vezes é o juiz que tem que decidir se é crime, se aquele aborto é legal ou ilegal, né? Então, assim, tem várias situações em que, se demorar, não tem mais jeito, né? Assim, o que vai acontecer é a vida perecer, né? Então, assim, questão de extradição também, eu trato no livro, extradição para país onde há pena de morte, ou em guerra, ou em alguma situação em que haja o risco, né, de não proteger a vida. E desastres ambientais também, né? Uma tragédia, as tragédias lá de Minas Gerais, também seriam situações em que situações que a população está em locais chamada área de risco 3, né? De risco extremo, e ainda estão lá nas suas casas, a barragem prestes a ruir, né? Nesses casos de contaminação por chumbo, eu acredito que caberia, porque uma contaminação como essa é um risco iminente à vida, né? Assim, criança, tem pessoas idosas. Então, assim, retirar essas populações de locais onde haja essa contaminação de peixes, ou que, assim, o juiz vai dar uma medida para salvar a vida das pessoas. Provavelmente essa medida não vai ser contra as grandes empresas. O ideal é que fosse, né? Todo mundo ficasse lá nas suas casas e a medida fosse contra a contaminação. Mas, se não for, o juiz deveria retirar essas populações e mandar as empresas arcarem com os prejuízos, né? Removerem essa população para um outro local próximo, onde não tenha contaminação, tenha segurança. E como é a questão de extrema urgência, o processo tem que ser sumário, né? Então, assim, não exige advogado, né? Eu proponho que seja feito por fotos, mensagens de WhatsApp, foto de documento, porque tem situações como essa, por exemplo, que se a pessoa for na defensoria, pegar uma senha, não tem nem defensoria, talvez, dependendo do lugar, a distância da cidade é tão grande que nem se pensa nisso, né? O juiz vai uma vez na semana e olhe lá. Então, assim, teria que ser um acesso direto à capital, né? Assim, tivesse uma vara, que tem várias regionais, que, por exemplo, a vara da infância e juventude, geralmente elas são regionais, pegam um grupo de municípios. E aí essas varas, elas poderiam ser regionais, mas ficar numa cidade maior, mais próxima, né? Então é isso. Eu espero que não tenha guerra perto do Brasil, porque o Brasil é um país de paz. E, pelo que eu sei, nossos caças, eles são bem antigos, assim, eles não têm muito potencial nem de velocidade para fugir dos inimigos, né? Então, eu espero que a gente consiga resolver isso na paz, que o nosso Itamaraty, nossa diplomacia continue sendo uma das melhores do mundo, né? E só para finalizar, essa questão das minorias e da violência e tal, a Marilena Chaui fala que para que haja uma democracia, é necessário que exista uma sociedade democrática.
não basta que o Estado seja democrático, que o governo seja democrático. O Brasil ainda está muito longe disso, porque nós temos uma sociedade extremamente autoritarista, hierarquizada, violenta, preconceituosa. Então, assim, é um país de carteiradas. Todo mundo quer ser autoridade para poder chegar nos lugares dando carteirada e mandando o outro se calar, entendeu? Então, enquanto isso for assim no Brasil, nós não teremos uma sociedade verdadeiramente democrática que proteja todos os grupos, inclusive minorias indígenas, LGBTQIA+, pessoas pretas, pessoas com deficiência e etc., né? Então, os indígenas e a própria natureza, né? Assim, a natureza, a biodiversidade do Brasil é uma das maiores riquezas que nós temos e acaba sendo, assim, dada de mão beijada, né? Assim, a gente entrega de mão beijada desde que o Brasil virou Brasil, desde que essas terras passaram a se chamar Brasil, né? Queimam, desde que colocaram o nome de Brasil, né? Os Brasis, eles vêm queimando e destruindo tudo há 500 anos. Mas é isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigadíssimo, meu caríssimo Evandro Loureiro de Barros Corrêa, pela conexão feita entre o Instituto do Habeas Vitae, né, e este drama urgente, pulsante, né, dos corpos benzidos em metais pesados, né, no Pará, que é a expressão dessa Amazônia profunda. Né? Eu devolvo a palavra ao nosso conferencista Pedro Augusto Bahia para as suas ponderações relativas às intervenções dos professores Itanol Neves Carneiro Júnior e Evandro Loureiro de Barros Corrêa. Poxa, eu tenho só a agradecer, né, por essas conexões aí, né, a gente percebe que aparece, né, como o professor Itanol, o Elvan, o professor Rossini trouxeram, de fato tem essa invisibilidade, né, do Pará, embora a gente perceba que o Pará ele tem essa marca da exploração, né, quando a gente lê As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, né, a gente que vive isso aqui fica esperando o Eduardo Galeano chegar no momento em que ele vai falar do Pará, né? Mas é óbvio que mas a gente vive a continuidade desse livro. É um livro que me abriu muito a mente, né? Eu li ele quando eu estava em Portugal, no doutorado, e eu tenho um conto que fala que é um personagem ribeirinho que vai morar para Portugal, né? Porque a situação também do brasileiro na Europa é muito peculiar, né? E se você é brasileiro e é de Porto Alegre, ou se você é brasileiro e é de São Paulo, ou se você é brasileiro e é da Bahia, ou se você é brasileiro e é do norte da Amazônia, é muito diferente, né? E quando você está fora, essa marca, né, essas fronteiras, ela fica muito claro, né? E eu li durante esse período que eu estava em Portugal, As Veias Abertas da América Latina, e eu pude pensar sobre o lugar do Brasil, né, enquanto esse território explorado, mas, sobretudo, o lugar do Pará, né, que a gente continua sendo explorado, a região norte. Né? E a gente não fala do Amapá também. Né? O Amapá também, o Itanol estava falando da questão dessa solidão geográfica. Né? O nosso Amapá, assim, a questão geográfica também é muito... tem passagens aéreas, por exemplo, que é muito mais barato ir do Amapá para Porto Alegre do que do Amapá para vir para o Pará. Então, que absurdo é esse? Né? Então, quer dizer, até as companhias aéreas continuam colocando os territórios do norte, né, em completo isolamento geográfico, mesmo, porque é muito difícil a gente ir dentro do Pará, por exemplo, sair daqui de Belém para Santarém, às vezes a passagem aérea está mais cara, é melhor eu ir, de repente, para o Nordeste de lá ir para Santarém, né, do que ir direto. Então, quer dizer, tudo conflui, né, para esse isolamento, que não é à toa, como você está colocando, né?
Mas quando eu trago nesse livro a questão dos metais pesados, e vocês que também lidam com a questão da literatura, né, é muito uma coisa do inconsciente mesmo, você não é intencional, né? Quando você é muito da sua vivência ali, né? Começa a aparecer, eu não tinha o objetivo de escrever um livro que trouxesse na ficção essa questão dos metais pesados, mas eu trago na minha história, né, com esse contato que eu tive com essa professora da UFPA, que estudava esse impacto dos metais pesados no organismo, né, da população ali de Barcarena, e aí tem a ver com isso que o Itanor trouxe, né? A gente tem professores da UFPA com publicações recentes que mostram esse impacto orgânico dos metais pesados, mas é que isso não é trazido à tona, né, pelas políticas públicas. A própria ciência, alguns segmentos também não falam isso, mas a gente tem professores da química, né, que estão trazendo esses dados mesmo, né, são dados bem robustos sobre isso. Eu tenho um conto que fala desse, eu não sei se é o mesmo acidente da Imeris que o Itanor trouxe, mas eu estava lá trabalhando em Barcarena em 2021 e esse acidente aconteceu no final de 2021 e eu precisava de 2 contos para dar corpo para o livro. E aí aconteceu que eu estava voltando de ônibus para Baitetuba e eu vi um vendedor de água dentro do ônibus, né? Então ali a paisagem ali da Vila do Conde, você vê as árvores totalmente alaranjadas pelo sedimento da bauxita, né? Então isso é visível. E eu vi esse vendedor de água ali, o ônibus estava todo fechado porque tinha chovido e estava muito abafado. E o vendedor de águas começou a oferecer água e, ao mesmo tempo, flertar com uma passageira do ônibus. Só que foi um flerte que estava tendo sucesso. E era uma coisa assim muito sem violência, né? E eu comecei a observar aquilo e eu falei, de repente o meu livro não tem nenhum conto que fale sobre o amor. De repente eu poderia escrever um conto sobre o amor. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a escrever sobre o amor. Só que quando eu vi, eu estava falando da poluição que tem ao redor ali e da questão do negacionismo, né? Porque quando você conversa com as pessoas que também trabalham lá, há esse negacionismo, né? E naquela semana tinha acontecido esse acidente de 2021 na Imeris, né? Que houve essa explosão, né? A população ficou ali sufocada, de fato, e eu olhava para a imprensa, não se falava nos jornais sobre isso. E o que é mais doloroso, os jornais estaduais, né, aqui não falavam sobre isso também com a notoriedade que o fenômeno requer, né? E aí, quando eu vi, eu não estava mais falando do conto sobre o amor, eu estava falando sobre o negacionismo, sobre a questão da violência de gênero que existe também, que está associado a isso que o Ivan trouxe, né? É a questão da dominação, né? Se você domina a natureza, você domina as minorias também, né? Isso é muito óbvio, é muito claro desde ali que você tem, do período desde a chegada dos portugueses, a questão da Inquisição, né? Quem foram as populações jogadas para a fogueira, né? Julgadas? A gente tem aqui em Belém os tribunais da Inquisição eram pessoas acusadas de bruxaria, né? De feitiçaria, homossexuais. Lá em Abaetetuba a gente tem documentos da Vila de Beja, que era um lugar ali próximo de Abaetetuba onde os jesuítas chegaram, que os indígenas levados para a Inquisição eram indígenas acusados de sodomia. Então, quer dizer, essa questão desse processo de ocupação dos corpos, né, está muito associado com a destruição da natureza. Então, eu escrevi esse conto que se chama O Homem de Alumínio, que é desse acidente da Imeris, né? Então, assim, para você ver essas conexões que esse encontro aqui possibilita, né? Mas tudo isso é para dizer como essa questão dos metais pesados ele é pouco falado, porque, obviamente, isso tem um objetivo. Mas quando eu trago para a literatura, né, eu abro esse canal de possibilidade de comunicação, né? Porque é como se eu me camuflasse para poder falar disso, né? Então, quando o livro venceu o prêmio Sesc, o Sesc ele leva os escritores que são premiados para viajar pelo Brasil falando sobre o livro. E é muito interessante quando a gente vai para os outros estados, principalmente do Sudeste, né, a gente vê como as pessoas acham que a questão do metal pesado está ali só, por exemplo, em Paraty, né, ali com a questão de Angra e tudo mais, né, não vê que também existe aqui. Então, quer dizer, a literatura também tem esse papel ético, como o Rossini coloca, né, muito bem, de levar também a se comunicar. Mas é um trabalho que é de formiguinha, né, e claro, a literatura, embora ela tenha esse compromisso ético, né, tá também nesse campo da imaginação, né, que permite também a gente fabular em cima disso, claro, né,
E, então, assim, agradecer, né, a vocês por todas as colocações, né, e principalmente pelas conexões que a gente vê ali do campo do direito, né, eu também estou ali dentro do direito, embora como psicólogo também, né, e a gente vê como também no direito isso avança também, às vezes a passos curtos, né, lentos. A gente tem agora, por exemplo, a política judiciária da primeira infância, né, que está falando das infâncias amazônicas, né? Então, quer dizer, agora se está falando, né, como é que essa infância muito peculiar é impactada por uma série de violências, né? E aí, recentemente, eu fui para um evento de relançamento do filme chamado Transamazônica, Iracema, uma Transamazônica, né, do Bondansky, né, foi relançado aqui em Belém, está sendo relançado em todo o Brasil, que mostra justamente uma infância amazônica, que é a infância da Iracema, né, que é levada por um caminhoneiro gaúcho, né, para percorrer a Transamazônica, e ela é violentada, né, o tempo todo, né. E é interessante a estética do filme, porque à medida que a Iracema vai sendo violentada, essa infância, ele mostra também como a Transamazônica vai sendo violentada, né. E o filme completou agora 50 anos, né, e nesses 50 anos, essa exploração só aumentou, né, de diversas maneiras. Então, quer dizer, é uma marca mesmo, né, uma cicatriz do Pará, que eu acho que é uma cicatriz do Brasil, de todos nós, né, que agora na COP, a gente espera que essa cicatriz, né, de alguma forma, seja colocada também, né, e se mostre que é uma cicatriz que não está, na verdade, cicatrizada, né, ela continua com pus, né, continua inflamada, né, e continua doendo também, né, principalmente nessas populações que dependem e que vivem o rio, a floresta, né? Meu caríssimo Pedro Augusto Bahia, nós todos somos agradecimento. Tua locução é absolutamente preciosa, porque ela acrescenta ao necessário conhecimento da brasilidade, né? Nós, brasileiros, nos estranhamos, né? Temos uma consciência baixíssima de nossas especificidades, de nossas peculiaridades. As nossas elites são elites alienadas historicamente, com uma cabeça voltada, a princípio, para Portugal, depois para a Inglaterra, depois para a França, depois para os Estados Unidos e nunca para o Brasil. Formar, na verdade, uma consciência profunda do Brasil e dos seus problemas é parte de uma agenda que nos permite lutar para ressignificar e reconstruir tudo isto na melhor expectativa de entrega do Brasil aos brasileiros. Né? E a tua locução é preciosa porque ela nos sintoniza com um drama natural e humano da maior relevância e da maior profundidade, né? Carente do concurso de uma cadeia, de uma corrente que busque, do ponto de vista do cívico até, né? Criar horizontes novos que não serão horizontes para o Pará e para a Amazônia, serão horizontes novos para o Pará, a Amazônia, o Brasil e a humanidade. De tal maneira que nós somos absolutamente gratos, né, pela tua disponibilidade, pela tua locução, por tudo aquilo que tu trouxeste de estímulo à reflexão, por meio de um compromisso criativo. Eu vou pedir sucessivamente que os teus interlocutores, Elvan Loureiro de Barros Correia e Itanon Neves Carneiro Júnior, te despeçam em nome do Centro Universitário IESB. Um grande agradecimento antecipado, desde já, de minha parte, porque tu tornaste essas quartas da inteligência mais inteligentes ainda. Professor Elvan Loureiro de Barros Correia, por favor. Eu queria agradecer por essa oportunidade, parabenizar ao Pedro pela brilhante explanação,
participação do professor Itanor e me despedir, dizer que gostei muito de participar e vou procurar a obra para comprar. Gostei muito da obra. Boa noite. Boa noite, meu caríssimo Elvan Loureiro de Barros Corrêa. E agora entrego a palavra ao professor Itanor Neves Carneiro Júnior. Pedro, na verdade, eu não vou, assim, é que sugerir é uma coisa sempre delicada, né, Pedro? Mas esse é um material muito rico para a área de audiovisual. Eu sei que a parte de literatura é muito importante, mas o Brasil, ele carece dessa informação visual, para que a gente até possa nos identificar uns com os outros. Eu sei que o professor, ele sabe que eu quando estive nessa coisa da Bahia, se eu não fizesse essa parte de documentário, boa parte disso que eu estou contando a vocês não faria nem sentido. Eu não teria nem coragem de me colocar aqui para dizer, né? E quando a gente fez essa coisa da documentação, porque são personagens que essa região carece de ver-se a si próprio, entende? São personagens que eu não li ainda o material, mas que é um material que eu sei que, em termos de documentação audiovisual brasileira, é muito rico. É uma região muito rica de personagens humanas, e um livro, eu não li ainda, mas acredito que ele já é uma referência enquanto material documental. Então, é um esforço, está novo ainda, né, Pedro? Dá para encarar mais um pouco. É da região, está novo, tem um conteúdo importante na mão, e essa população, ela precisa de voz. Eu sinto que existe um silêncio muito grande nessa população. Ela precisa... nós temos essa carência muito grande, né? De que esses personagens, eles realmente se coloquem e sejam ouvidos, né? A gente pensa o que é o universo de um travestismo venezuelano na fronteira amazônica, é um tema bem sensível, meu amigo, muito delicado, em todos os sentidos. E a riqueza que são os personagens, né? Porque, e volto a dizer, faça um material de documental audiovisual que complemente a obra, porque a gente carece dessas memórias de informação. A nossa memória é uma ilha de edição, né? Já diria o Rapa. Então, vamos editar a nossa. A gente precisa dessa edição da nossa memória, dessa nossa ilha de edição. E esse é um conteúdo que eu sei que, em termos de... Porque a literatura no Brasil, poucos lerão, com todo respeito, não pela qualidade de obra, nem... as pessoas têm pouco acesso à leitura em geral. Mas eu sei que esse é um trabalho seu que, para essa parte de audiovisual, é muito importante, Pedro, e em contexto educativo, né? Você já tem aí o caminho da psicologia, você tem o caminho do direito, você tem o tribunal, você tem universos aí que essa questão audiovisual, ela complementaria bem. Então, eu agradeço a oportunidade de ter essa conversa com você, assim, o professor, eu fico muito feliz mesmo, porque eu fiquei com essa angústia guardada por, sei lá, para ter uma ideia, essa nossa história, ela foi a Comissão de Direitos Humanos do Marcos Feliciano, quando eu fiz o documentário sobre os chumbados. Quando eu falo da Comissão de Direitos do Marcos Feliciano, todo mundo se recorda, mas ninguém se recorda do conteúdo da comissão, que era uma discussão sobre contaminação por metal pesado na Bahia. Aí aparelharam o movimento LGBTQI de um lado, num conflito, e o movimento evangélico do outro, no outro conflito. E a pauta central, que era a contaminação por metal pesado na Bahia, ninguém nem se deu conta. Foi esquecida. Foi completamente apagada da memória brasileira. E eu acho muito interessante, assim, ver o processo de dentro e de fora. Então, é uma oportunidade que a gente tem para recontar essas histórias mesmo, Pedro. Agradeço demais a oportunidade, professor. Agradeço o IESB, né, aos professores, aos doutores, a participação do Elvan, que a gente vem construindo aí os conhecimentos. E vem mais conhecimento pela frente, né, professor? Agradecer o Rocininho Júnior, a turma toda que não compareceu, que está presente, a gente sabe que não estão, né, professor? É verdade, é verdade. E agradecer demais, Pedro, pela construção do conhecimento. E pela oportunidade do depoimento, por ser ouvido também, né, uma coisa que, para a gente que cria, a gente sabe que, às vezes, nossas histórias são tão fantasiosas que, às vezes, a realidade confunde as pessoas e nos tornam mais fora da realidade ainda. E a realidade, por si só, já é bem fantástica, né? Se a gente for pegar aí pelas turmas aí, né, da América Latina, essa turma que trabalha esse universo fantástico, a gente sabe que a Amazônia é um universo fantástico, não é só uma realidade física, né? É um portal fantástico de vida. E é vida, doçura e esperança. Vamos em frente. Vida, doçura e esperança. Boa noite a todos.
vamos em frente com as quartas aí. E seja bem-vindo, Pedro, ao grupo. O grupo ele é eclético, aberto e participativo. O professor ele inclui, ele não exclui ninguém. Eu tive essa. Bem-vindo. Então, Pedro, seja bem-vindo. Verdade. Perfeito, Itanor. Pedro Augusto está convidado para novas interlocuções. Quando tiver temáticas que queira compartilhar, será uma honra e um prazer. Nós vamos dar continuidade à formação dessa live-teca que nos auxilie a repensar e a redescobrir o Brasil. E queremos te ter presente em novos acontecimentos, em novos episódios. Eu não poderia também encerrar esta live sem agradecer a Renata Lousada, a Sabrina Lousada, a Raimundo Lousada, que foram aqueles que nos trouxeram Pedro Augusto, Bahia. A família Lousada, por essa generosa sugestão, muitíssimo obrigado também. E, finalmente, Pedro, eu te entrego a palavra para uma locução final, tá? Que é um até logo, não é uma despedida. Poxa, professor, eu só agradeço ao IESB, né, a participação do Itanor, do Ilvan, né, do professor Rocinho também, a Sabrina, né, a Renata Sabrina, por ter feito essa interlocução também. Eu aprendi muito hoje com vocês, né, é sempre bom ter essas conexões, né, falar sobre o Brasil, sobre os diversos Brasis, né, e tá trazendo um pouco do meu livro também para vocês, né, é sempre satisfatório. Está trazendo, porque é muito isso que o Itanor está colocando, né, de você dar visibilidade também, né, o livro não é sobre eu, né, é sobre essas pessoas, né, que vivenciam essas situações todas de violação de direitos, né, eu acho que a literatura, ela tem esse papel, né, eu não consigo ver nenhuma arte não sendo política, sabe, tirando essa carga dessa palavra política, que às vezes, né, tem uma carga um pouco pesada, mas eu acho que toda arte ela é política. Eu acho que eu não teria construído esse livro, né, se eu não tivesse, talvez, isso me marcado muito próximo ali, vendo, né, isso acontecer reiteradamente e perceber como a literatura tem essa... Né, a literatura não fala sobre isso, né? Então, preencher um pouco essa lacuna também. Então, agradecer, fico à disposição também de vocês, né, de participar do grupo. É um canal que se abre aqui também de interlocução. Muito obrigado. Realmente, Pedro Augusto, toda arte é uma tomada de partido. E a tua arte é uma tomada de partido em favor do humano. Por isso, nós somos gratos e te reiteramos o convite para novos episódios, né, dentro desse nosso programa de construção de uma live-teca que busque ressignificar o Brasil e o mundo. Muitíssimo obrigado, agradeço vivamente a todos que se fizeram presentes e, com seu prestígio, honraram esta quarta da inteligência. Até a próxima e boa noite a todas e todos. Tudo de bom. Boa noite, professor.